Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo, e hoje então, tá certo, então comentar um pouquinho sobre Crime e Castigo de Dostoiévski, aliás, de Fyodor Dostoiévski. Bom, aliás, eu vou tentar conversar sobre esse livro aqui, porque é o seguinte, esse aqui é o primeiro contato com a literatura russa, tá bom? A gente sabe que a literatura russa em si é muito importante, então conversar sobre Dostoiévski em si, conversar sobre Crime e Castigo em si é muito difícil, eu vou ter que comentar. Esse livro em si não é fácil, gente, tá bom? A escrita dele não é aquela escrita fácil, mas também não é uma escrita difícil de se ler. Mas talvez o difícil aqui da história é acompanhar a mentalidade de um assassino em si, né? Talvez seja essa a grande relevância aqui para a história também, né? E essa história mexe muito com o psíquico da pessoa, né? Com essa questão do psicológico, né? Quando a gente fala de Dostoiévski, a gente tem que lembrar que ele é um autor que trabalha muito com a psicologia, né? Ele é considerado então um dos grandes autores que trabalham com esse tipo de coisa. É outra coisa também, tá certo? Que eu li também muita parte desse livro aqui na maratona literária, tá bem? Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. Outra coisa também que eu também quero comentar aqui nesse vídeo foi que ao longo que eu fiz a leitura aqui de Crime e Castigo, tá certo? Eu acompanhei o projeto de Nicolas, tá bom? Do canal Las Orgias Mortas e Outras Orgias, me corrijam. Mas enfim, eu vou deixar a playlist lá embaixo do projeto Crime e Castigo dele, tá certo? Ele acabou lendo em si a cada parte, ele ia lá e comentava. É um projeto muito antigo até dele, tá bom? Se eu não me engano, ele começou esse projeto em 2017. Lá embaixo vai estar a playlist certinha para vocês darem uma olhadinha. Então são 7 vídeos, o de apresentação e as 6 partes, né? Ou as 7 partes, o epílogo. Veja lá o projeto que é mais melhor. E bom, o que eu tenho para comentar aqui sobre Crime e Castigo é as minhas primeiras impressões, porque é o seguinte: quando eu terminei esse livro, eu não entendi ele por completo, vamos colocar assim. Eu não entendi as críticas dele por completo. Então eu vou precisar reler esse livro muitas vezes na minha vida. E não é um livro que eu leio agora e paro, né? Esse livro aqui exige muita releitura, tá bom? Pretendo reler esse livro aí umas 10 vezes na minha vida para entender mais ainda ele, tá bom? Ele tem uma complexidade muito grande, tá bom? Ele tem uma amplitude muito grande. Então talvez essa dificuldade de você entender tudo nesse livro, que você não vai conseguir, tá certo? Sempre as releituras nos ajudam em si a compreender mais o livro. Então esse livro exige muita releitura, tá certo? Então o que eu vou fazer nesse vídeo aqui vai ser falar um pouco sobre Crime e Castigo, tá bom? Eu irei dar aqui algumas minhas opiniões, tá certo? As minhas impressões de leitura sobre esse livro. Então não será uma resenha, tá bom? Eu não vou considerar isso aqui uma resenha, mas sim eu vou considerar uma discussão, uma opinião, tá certo? Eu não gosto da palavra muito com comentário, mas um comentário sobre Crime e Castigo, tá certo? Então a gente vai começar dizendo que esse livro, além da gente acompanhar a mente de um personagem assassino, a gente vai acompanhar em si uma divisão, né? Então acompanha esse personagem Raskolnikov, tá certo? Que é um ex-estudante, né? Raskolnikov, gente, ele deriva, tá certo? Do significado de divisão, tá certo? E a gente tem que lembrar também que Raskolnikov, Raskon, é tipo um significado de uma divisão da igreja ortodoxa russa, né? Pra quem estudou história, tá bom? Eu estudo história, mas eu não tô lembrado disso. Mas se eu encontrar algum artigo na internet, eu coloco lá embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então a gente vai acompanhar assim a divisão de um personagem e até chegar em si a inteirice dele, né? O inteiro do personagem. Isso é muito importante lembrar, porque Raskolnikov deriva disso, Raskol deriva disso, né? Esse livro foi escrito em um momento de Dostoiévski em si muito difícil da vida dele, né? Então, Dostoiévski em si, tá bom? Olhando pelas pesquisas aqui, tá bom? Ele é um escritor muito importante para a literatura, né? É um escritor muito importante para a literatura em geral, né? Além dele trabalhar em si essa psicologia, e ele é muito bom nisso, tá bom? Ele é um dos melhores nisso, nesse ramo em si. Ele é um autor muito grande, vamos colocar, muito grande no que ele quer trazer para o leitor. Então tem esse personagem Raskolnikov, ex-estudante e tal, e ele é ex-estudante em si porque ele não tem mais dinheiro para pagar os estudos dele, tá bom? Ele se vê ali em um momento de miséria, tá certo? Por que ele se vê num momento de miséria? Ele em si trabalha com aulas particulares com os alunos,
e os alunos deles estão acabando aos poucos, tá bom? Ele trabalha também com traduções ali, ele tenta traduzir algumas coisinhas ali, então tudo isso vai dar miséria, tá bom? Chega um momento aqui em que ele não vai ter praticamente quase nenhum aluno para ensinar, tá bom? Tem que lembrar também que a sua família em si, ele não tem muito contato com sua família, mas ele acaba descobrindo em si que a sua irmã, tá certo? Vai se casar com um traste, e a sua mãe em si também é aquele tipo de pessoa que, né, leia o livro para entender mais. Então a gente vai ter tudo isso vindo na mente do personagem Raskolnikov como um momento em que ele pensa numa tese, tá bom? E como ele é um estudante, como ele trabalha também com a área jornalista em si, ele vai ter uma tese bem interessante. A tese dele é a seguinte, gente. Se Napoleão, tá bom, e outros conquistadores importantes mataram milhões de pessoas e é considerado um grande conquistador, então por que ele, Raskolnikov, se matasse uma pessoa, poderia não ser tão culpado assim? Então ele tem essa tese na cabeça dele, essa teoria, tá certo? E na consciência dele também, e ele vai até o fim com essa teoria, entendeu? Até o ponto em que ele vai ter que matar uma velha, tá certo? Ele vai matar uma velha senhora ali, em que ele vai dizer, tá bom, as pessoas em si odeiam essa velha, né? Porque é uma pessoa que cobra impostos altos, não é impostos não, mas ela cobra juros altos ali para os outros moradores ali. Então ele vai livrar a população de uma praga, vamos colocar assim, ele vai livrar a população de uma pessoa mal ali, tá certo? Então no momento em que ele vai matar essa velha ali, ele vai ter que matar também a irmã dela, porque na mesma hora que ele tá matando a velha com deixa eu me lembrar aqui, a machadadas, tá bom? Ele vai matar a velha com o machado. E no momento que ele tá matando a velha ali, tá bom? A irmã chega, então ele vai ver ali na encruzilhada, e naquele momento de tensão em si, ele vai matar também a irmã ali, tá bom? Ele acaba matando a velha e a irmã e acaba fazendo o crime perfeito, tá bom? Porque ele acaba ficando na tensão ali e acaba fugindo ali, tá certo? E o que acontece é o seguinte, quando ele foge em si, tá bom? Ele vai deixar algumas pistas, mas essas pistas não serão suficientes em si para a polícia, vamos colocar assim, descobrir realmente quem é o assassino. Então aqui ao longo da história, tá bom, do Crime e Castigo, tá bom, a gente vai acompanhar outros personagens sendo julgados, tá bom, personagens que não mereciam ser julgados vão ser julgados aqui na história. Então a gente vai ter alguns personagens que vão se meter, né, nessa investigação em si, tá bom, e a gente vai acompanhar esses interrogatórios, tá bom? E Raskolnikov, nesses interrogatórios, ele vai se sentir alto. Ele vai se sentir ali uma pessoa muito alta quando eu falo em saber que ele está enganando as outras pessoas ali, mas outras pessoas em si não sabem que ele é o culpado. Aí é que tá, vai ter um juiz aí, tá bom? Eu esqueci o nome desse juiz, que vai duvidar dele ali, né? Que vai achar ele um pouco estranho, entendeu? Que vai que vai pensar num certo momento que ele pode ser o culpado. Então ele vai se sentir com isso lisonjeado, entendeu? Ele vai se sentir com isso alto, forte, porque as outras pessoas não sabem que ele realmente é o culpado ali na história. Ele vai acompanhar também um personagem, que vai desde esse assassino, tá bom, que ele vai cometer, que vai dar culpa a ele, tá bom. O que vai acontecer é o seguinte, né, quando ele acaba matando ali, ele vai pensar na seguinte forma, certo, eu só vou conseguir matar ali e pronto, eu vou esquecer isso. Não é assim. Ele vai tentar esquecer o que ele fez, mas a cada interrogatório ali, tá bom, a cada pesquisa que os investigadores ali vão fazendo, ele vai entrar mais na história. E vai ficar mais com tensão ali, com tensão em falar que ele é o culpado, tá bom? Então esse livro se define em si desde a culpa até a confissão, né? Porque a confissão em si, né? Já é um spoiler, né? Mas é aquilo, esse livro aqui não vai estragar, tá certo? Em momento algum, eu vindo contando a história toda desse livro aqui, não vai estragar em momento algum a sua experiência de leitura. Porque como eu falei, eu li esse livro aqui, mas eu preciso reler ele, sei lá, umas 300 vezes aí. Preciso reler ele muitas vezes na minha vida. E vou reler, talvez quando eu reler esse livro mais outra vez, eu pretendo fazer outra resenha, tá certo? Mas assim,
ele vai se sentir culpado ali, ele vai trabalhar essa psicanálise. Porque é o seguinte, a gente entende que o Raskolnikov é um personagem dividido, né? Essa divisão em si, que o autor coloca aqui pelo próprio significado do nome Raskolnikov. Então essa divisão vai ficar inteira, vai ficar um personagem inteiro, né? Porque é o seguinte também, ele vai encontrar uma outra pessoa a quem ele vai se apaixonar, tá bom? Uma prostituta miserável, é descrita assim, a Sônia. Então o amor vai, digamos que, unir ele, vai, digamos que, é como se tivesse, como posso dizer, uma coisa super dividida ali, uma coisa totalmente separada, né? E acaba se conclusando ali aos poucos, se juntando ali aos poucos, entende? Igual a gente colocar o número 5 diferente ali, separado do número 4. Quando a gente junta os 5 4 fica 54, entendeu? Mas é uma coisa mais, como posso dizer, um conceito melhor, entendeu? Uma coisa que vai acontecer com ele, que vai melhorar ele como ser humano. Então a gente vai acompanhar também, desde a confissão daí por diante, a gente vai acompanhar um personagem que vai tentar se achar como um ser humano, entendeu? Então ele vai ter um processo aqui de psicologia aqui em si, o Dostoiévski trabalha muito bem, para tentar fazer essa pessoa uma pessoa melhor. Então isso vai se juntar aqui aos poucos na história, tá bom? E é aquilo, essa divisão aqui na história é mais entendida você lendo do que ouvindo aqui comentar, ok? Então aqui tu vai ter gente, Raskolnikov tentando achar, tentando se achar e tentando se inteirar ali também, tá bom? Tem uma situação também muito interessante que o Raskolnikov assim, é um personagem tão confuso que a gente não entende totalmente ele, né? Tem uma cena aqui na história, que é logo nos primeiros capítulos, em que ele tá ali na miséria, tá certo? Mas ele acaba encontrando ali uma pessoa na rua, uma pessoa normal, mas acaba sendo agredida, vamos colocar assim, ela tá triste ali, e ele acaba dando dinheiro àquela pessoa. Então a gente percebe que ele não tem nada, tá certo? Ele não tem dinheiro algum, mas ele acaba tirando aos poucos do seu dinheiro para ajudar pessoas que precisam também. Então essa situação é tão bem desenvolvida aqui na história que a gente se acha o dono tentando entender Raskolnikov também, entendeu? É tão certo que naquele momento que ele comete o crime, tá certo? A gente vai julgar Raskolnikov, mas a gente vai tentar proteger ele também, porque Dostoiévski em si trabalha isso de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que quando a gente acaba lendo essa cena, tá certo? A gente vai entrando na história. É como se a gente estivesse assistindo um filme, mas só que a gente estivesse assistindo um filme onde a gente tem um personagem confuso, onde a gente tem um personagem se descobrindo também, entendeu? Mas não é aquele descobrimento tipo, sei lá, vamos colocar o personagem do filme Me Chame pelo seu nome, tá certo? É um descobrimento mais diferente, entende? Então a gente vai tentar rezar para que Raskolnikov ali saia daquela situação. Até que ele vai se entendendo aos poucos, tá bom? Tem aquelas situações constrangedoras dele, tá bom? Situações horríveis, gente, é sério mesmo. Horrível em que ele vai ficar com febre, tá certo? Ele vai tendo algum momento... É uma coisa horrível mesmo. Ele vai tendo algumas crises aqui de doença mentalmente, tá bom? Porque a gente define também Raskolnikov como um personagem de ódio e um personagem normal. Por que eu tô falando normal? Porque é o seguinte, ele é um personagem de ódio e amor. Ao mesmo tempo que ele vai sentir o amor por uma pessoa, mas ele vai sentir ódio. Então a gente percebe isso naquela cena que ele tá super calmo, ele tá a melhor pessoa do mundo, mas chega uma certa coisa ali, acaba tocando no assunto da velha ali, tá certo? É que ele matou aquela velha, né? Então ele volta a ser aquela pessoa astrosa, aquela pessoa ruim, entendeu? Então isso vai se encruzilhando aqui aos poucos na história. Então é bom a gente acompanhar esse personagem, porque envolve psicologia, entendeu? Envolve mais que a psicologia, envolve essa culpa, entendeu? Essa culpa interna do ser humano, né? E tem aquela questão, né? Será que vale mesmo matar uma pessoa, né? É mais fácil matar 1 milhão de pessoas, né, para salvar o mundo em si, né, e para poupar o mundo, do que matar uma pessoa. Então a gente vai ter isso aqui na história, né?
Olhando aqui, tá certo, nas minhas anotações, ok, que eu fiz algumas anotações aqui no caderno, e eu percebi também, nessas anotações que eu fiz, que Raskolnikov também, se a gente for inteirar, é um personagem que tá ali entre o bem, o bom e o mal, né? E isso que eu tinha comentado aqui nesse vídeo, né? Essa questão dele tá uma hora assim, tá uma hora, ou em outra hora mal, outra hora bom, enfim. Então a gente teve esse personagem assim aqui na história. E ele vai sentir também desejo de ser punido. Como assim? Né, nesses interrogatórios lá, tá certo? Ele vai ter aquela ânsia em si de falar que ele é o culpado ali, né? Aquela ânsia dele dizer que foi ele que matou a velha naquele momento ali. Mas só que ele tenta fazer isso, mas ele não consegue. Mas dando spoiler, tá certo? Spoiler, mas como eu tenho comentado, isso não vai estragar a experiência de leitura. Ele vai sim confessar ali. Mas isso não quer dizer que ele desista, que ele desista da sua tese, tá bom? Que ele tem uma tese diferente na sua cabeça. Não. Ele acredita naquilo que ele falou e apesar de ele ter confessado ali, isso não vai mudar nada a maneira como ele vai pensar a respeito do que ele fez, tá bom? E dando uma olhada na ficha do Dostoiévski em si, entendeu? Conhecendo mais o autor de Dostoiévski, assim, a gente sabe, por exemplo, que esse livro foi publicado em 1860. Então tem ali, né, na década de 60 aconteceu alguns fatores importantes para a construção desse livro. Outra coisa também muito importante, tá bom, é que Dostoiévski, gente, é um escritor é um dos maiores escritores da literatura romancista, tá bom? Ele remete o romance, sim, tá bom? É um dos mais importantes nisso e também é um dos maiores pensadores psicólogos, tá bom? Porque, como eu tenho comentado, ele trabalha tão bem a psicologia, tá bom? Que é como se ele estivesse também falando com a gente internamente, entende? Falando com será que a gente se identifica um pouco com o personagem Raskolnikov? Pensa um pouco sobre isso, né? Será que a gente tem momentos da nossa vida em que a gente é dividido em opiniões, tá bom? É dividido em pensamentos diferentes? Hein? Raskolnikov é um personagem importante aqui na história, a gente sabe disso. Aliás, ele é um personagem mais que importante, né? Ele representa muito essa divisão na literatura, né? Essa divisão da mentalidade do personagem, né? Outra coisa também, dando uma olhada aqui também no autor Dostoiévski, tá bom? Você pode encontrar essa informação no site do Wikipedia, é que ele trabalha muito, tá bom? Na sua literatura, tá certo? Com o culpado, tá bom? Com a culpa do sofrimento, tá certo? Então, eu sei que tem outros livros dele que ele trabalha melhor isso, tá bom? Eu sei que tem um livro que eu quero ler da fé em Deus esse ano, que é o Gente Pobre, tá bom? Aquele livro é terrível, contrário, né? Eu pretendo ler esse livro porque ele trabalha muito com o sofrimento do ser, né? Então, são essas a resenha, aliás, a resenha não, eu vou considerar isso aqui um vídeo discutivo sobre Crime e Castigo de Dostoiévski, tá bom? Fiz algumas anotações, tá certo? Isso aqui mas passa longe de ser uma aula sobre Crime e Castigo. Porque é o seguinte, gente, pretendo reler esse livro mais vezes na minha vida, entender mais Raskolnikov, tá bom? Porque é um personagem confuso. Chegou um momento aqui na história, tá bom? Quando eu terminei a parte 1, tá bom? Que daí por poder a gente vai acompanhar em si a culpa do personagem e como ele vai lidar com essa culpa. Então, terminando em si o livro, eu fiquei tipo, meu Deus, que é isso, entendeu? Eu fiquei confundido, vamos colocar assim. Eu fiquei, será que Raskolnikov estava certo, vamos colocar assim? Tá certo, a gente entendeu que ele é errado aqui na história por ter matado uma pessoa, né, em troca do seu bem próprio também. Uma coisa também é que ele não pensa só em matar a velha para livrar os outros ali, isso eu tinha comentado, ele pensa em matar a velha também pro seu bem próprio também, entendeu? Porque ele precisa de dinheiro ali, e roubando a velha ali, roubando os bens da velha, né, as correntes que ela tinha e tudo aquilo de valioso que ela tinha, também o cofre, tá bom? Então, roubando tudo aquilo, aliás, ele acaba fazendo isso de uma maneira muito mal planejada, porque chega um momento aqui da história em que a gente descobre, por exemplo, pelos investigadores que ele não roubou da forma certa, ele devia ter roubado maior. Então isso também deixa ali uma certa culpa no cérebro dele, né? Ele devia ter pensado de uma maneira melhor, tá bom? Chega até o momento aqui da história, tá bom? Que o próprio investigador ali, ó, uma pessoa ele vai dizer que esse criminoso foi muito burro, entendeu? Porque ele devia ter roubado muito bem, entendeu? Porque ele se safou
de uma maneira ótima, tá bom? Ele poderia não ter dito a culpa, mas ele deveria ter roubado mais, tá bom? Porque a Vera tinha muito dinheiro ali e ele acabou deixando tudo aquilo lá, né? Por causa no momento da atenção ali dele, né? Então, trabalhar com Raskolnikov não é fácil, tá bom? Entrar na mente de Raskolnikov não é fácil. E eu falo isso em si para quem tá, digamos que entrando em contato com a literatura russa e já leu muito livro de Dostoiévski e outros grandes clássicos russos aí, entrar em Crime e Castigo vai ser uma coisa mais difícil, entendeu? Então eu recomendo realmente você reler, entendeu? Releia, tá bom? Esse foi o meu primeiro contato com a literatura russa e com o Crime e Castigo, e eu vou reler mais outras vezes para entender mais esse livro, né? Outra coisa também que eu quero comentar aqui, tá certo, gente? É que chegou em certo momento, quando eu terminei a parte 1 do livro, tá bom? Quando eu entrei naquilo, eu já sabia, por exemplo, que ia acontecer uma morte, tá bom? Que a morte seria da véia. Mas eu não sabia que isso ia ser tão intenso assim, tá bom? Na história. Eu não sabia que isso ia ser exposto de uma forma tão intensa assim. Porque esse lado aqui, a gente sabe que trabalha de uma forma também externa, tá bom? A gente vai acompanhar aquilo na visão do personagem ali, Raskolnikov, né? Então ele vai dizer o que exatamente ele sentiu. E só do fato da gente acompanhar a mentalidade de um assassino, tá certo? O tempo todo, se querendo esquecer a culpa, que não vai conseguir. Porque a gente sabe, quando a gente comete uma coisa ruim, a coisa tá lá na nossa mente, né? Tá na nossa consciência. A gente tenta esquecer aquilo, mas tá lá. Então não adianta esquecer, porque tá lá, tá certo? Digamos que se tornou uma coisa enterrada ali, tá certo? E essa coisa enterrada vai ficar na nossa mente pra sempre. Entendeu? Mesmo que você tente esquecer, a coisa tá lá. Então ele tenta também se livrar da culpa e esquecer. Realmente essa palavra esquecer a gente coloca muito alto, porque ele tenta esquecer aquele assassinato, entendeu? Mas não dá certo, né? Então a teoria dele vai conspirar contra ele, vamos colocar assim. Eu vou parar o vídeo por aqui porque já tá bom, tá certo? Eu já conversei demais sobre Crime e Castigo aqui. Gente, lê Crime e Castigo, tá bom? Aliás, eu acredito que as escolas deveriam ter essa leitura como obrigatória. Aliás, tem, né? Mas não exatamente em todas as escolas, mas as escolas deveriam forçar não, mas obrigar os alunos a ler Crime e Castigo, tá bom? Eu tenho comentado de obrigar a ler Carl Sagan e obrigar a ler Dostoiévski, tá bom? É um autor importante na literatura em geral e na literatura russa. É um autor muito, muito bom, tá bom? E quando eu falo bom, ele é grande no que ele faz, tá bom? Ele é grande na psicanálise dele, tá bom? Ele também é um autor analista aqui na história também. Percebe isso umas cenas minuciosas aqui, ok? Eu falo demais, eu sei. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do canal, ok? Até o próximo vídeo.